Ok, vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Faz essa leitura, por favor. Naamã, o comandante do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. A partir de agora, a leitura agora que eu vou fazer tem tudo a ver com o que vai ser ministrado aqui, tá bom? E eu vou pedir a você, tem algumas palavras aqui, eu vou pedir a você que você repita comigo, para você guardar, pode ser? Ok? Vamos lá. Um dia a menina disse à patroa, repete assim comigo, a menina disse, só um pouquinho mais alto, vai. A menina disse, obrigado. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria. Fale assim comigo, fosse falar. Está caindo, hein, gente? Vamos lá. Pois ele curaria a sua doença. Então Naamã foi falar com o rei. Fale comigo, foi falar. E contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel. Vamos lá, vá falar. E entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, repete comigo, mandou dizer, por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo. Repete aí comigo, venha falar comigo. Só tem mais uma, gente, aguenta aí, vai. E eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse, repete aí, dissesse. Acabou, gente, não fica bravo. E que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Diz amém. Aqui na Carisma, nós cremos na revelação. Nós cremos, né? Nós cremos que se você pedir, Deus vai te responder. Nós cremos que Deus fala. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca esteve presa. Pessoas presas escreveram e até hoje a palavra está sendo falada. O que eu quero dizer com isso? A palavra não está presa na minha limitação, no meu cansaço, na minha estrutura, na minha condição. A palavra ela está liberada nesse lugar aqui. Basta você pegar. Crê nisso? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e pede para Deus falar com você. Pede. Se você puder, ora para quem está do teu lado também. Ore aí e fala, Senhor, fala mesmo. Pai, em nome de Jesus, fiel e verdadeira é esta palavra, Senhor. E nós cremos assim, nós cremos no poder da palavra, nós cremos na revelação da palavra, nós cremos tanto que o nosso pedido agora é esse. Queremos sair daqui dizendo que o Senhor falou conosco. Queremos sair daqui assim dizendo, a palavra foi toda para mim. Queremos sair daqui dizendo, ainda bem que eu vim, porque Deus queria falar comigo.
Porque nós cremos assim, nós cremos que há uma revelação, há um suprir de necessidades, há agora uma visitação, aonde o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor reparte agora a palavra nesse lugar, Senhor, e pessoas que estão aqui com o coração aberto, vão receber palavra. Eu oro que, Senhor, não haja impedimento, pelo contrário, Senhor, haja um quebrantamento, para que a Tua palavra seja ministrada, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você. Antes de eu começar aqui a mensagem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está aqui, e eu não sei se é sonho ou pesadelo, quem aqui, assim, dormindo tal, sentiu como se uma mão estivesse tapando a sua boca, e você precisava falar, e você tinha que falar, e você não conseguia falar, e como se alguém fechou a boca, e você com a boca, e você querendo, levanta a mão, deixa eu ver, dá um sinal bem alto, assim, fica com a mão. Tem uns que parece que estão lembrando, incrível, né, que demora para levantar a mão. Levanta a mão mesmo, quem já teve isso assim, parece um pesadelo. Ok. Um dia, passando numa praça, eu vi um jovem pregando na praça, sensacional, né? Eu fiquei do outro lado olhando para ele pregar. Ele pregava a palavra, ele gritava, e é um dom, né? É um chamado aquilo, né? Eu fiquei muito triste, porque ele gritava, ele falava, e ele falava, Jesus cura, né? Mas eu fiquei triste, porque tinha gente que passava na frente dele assim, cara, ele falando, e a pessoa passava na frente, tinha gente que passava com o celular, falando, e ele pregando, falando, sabe? Eu fiquei triste assim, olhando aquilo, né? Vendo ele com aquela empolgação, falando tal, até que num determinado momento eu percebi algo que eu fiquei muito feliz. Nossa, aí meu coração explodiu, porque ele não falava porque as pessoas ouviam ou deixavam de ouvir. Ele falava porque ele tinha uma palavra para falar. Quando eu entendi aquilo, meu coração ficou muito feliz de ver aquele cara falando, e ele falava, e as pessoas passavam, parece que nem notavam que ele estava ali, mas ele falava, né? Tema de hoje, quero estudar com você, vamos lá. Eu devia ter falado. E eu vou estudar com você aqui algumas coisas que nós estamos deixando de falar, e eu devia ter falado, né? Nós fomos jantar na casa, eu já contei essa história aqui. Nós fomos jantar na casa de um casal de pastores, e eles haviam desistido de pastorear a igreja. Eles nos convidaram a uma outra cidade, nós fomos. Gente, eu sou um pouquinho enjoado para comer. Um pouquinho, uma coisa assim. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de comer. E tudo que eles fizeram, eu não comia nada. Quem já comeu com a língua assim? Você não deixa nem tocar no céu da boca. Então eu fingia que comia, a Eloí de roxa. Nem a sobremesa eu gostava. E nós estávamos na mesa ali conversando, e eles contaram um pouco da história deles, né? Porque eles pastorearam uma igreja, amavam muito a igreja, e eles abriam a igreja, limpavam a igreja, arrumavam as cadeiras da igreja, recebiam as pessoas, pregavam, fechavam a igreja, e foram feridos pela igreja, né? E na mesa ali, naquele momento ali, a esposa virou e falou assim: pastor, o dia que ele voltar a pastorear uma igreja, eu largo dele. E eu fingindo que comia e ouvindo ela falar aquilo, né?
Quando ela falou assim, o dia que ele voltar a pastorear uma igreja, eu largo dele, naquela hora, gente, Deus falou. E falou assim, diga para ele voltar. Imagina, eu já não estava comendo a comida da mulher. A mulher fala que vai largar o marido. Isso mesmo, eu não falei. Fingi que continuei comendo, veio a sobremesa, empurrei para Eloíde, e Deus falou de novo, fale para ele voltar. E eu fiquei quieto ali um momento, aí piorou, porque aí falou assim comigo, diga a ele para voltar a pastorear a igreja, antes que o galo cante 3 vezes. Mas foi muito claro isso. Acabou, quando ele me levou para o portão, eu não lembro como é que foi a situação, a esposa se afastou um pouquinho, e um segundo que eu fiquei sozinho com ele, eu falei, cara, volte a pastorear a igreja antes que o galo cante 3 vezes. E vazei fora, entrei no carro e sumi, né? E ele voltou, uma igreja batista, criou um seminário nessa igreja, em 1 ano morreu. E se eu não tivesse falado? Essa semana aconteceu algo, eu acho até engraçado, porque eu não lembro, né? Assim, são coisas que eu não lembro, eu falo e uma pessoa me encontrou num lugar e falou assim, pastor, eu falei, que é? Pastor, gente, aí eu já começo a fazer aquela cara assim, eu ponho assim, que eu não faço ideia o que a pessoa está, pastor. Aí falou assim, pastor, aquela palavra, imagina gente, aquela palavra, pastor, aquela palavra falou comigo. Aí eu já começo a fazer que eu estou sabendo que eu sei, mas não sei o que está falando, né? Pastor falou, foi para mim, aquela palavra, pastor. E aí ela contou toda a história, e eu confesso, não lembrava de nada, nem da história eu lembrava, até que ela falou, o Senhor falou que teve uma visão, e porque a visão o Senhor ia pregar. Aconteceu o seguinte, eu fui pregar no lugar, e eu fiz as anotações, e num momento assim que eu orava, eu vi uma pessoa, e aí eu fui falar nesse lugar, que eu não conhecia direito as pessoas, eu falei, gente, olha, eu vou pregar isso, por quê? Porque eu vi isso, e eu vi uma pessoa, que eu não sei quem é, mas ela está aqui, e falei isso, comecei a pregar, quando eu comecei a pregar, a pessoa falou, Deus, o Senhor está falando comigo, né? E aí ela contou o que aconteceu, depois que a palavra foi pregada. Então a pergunta que eu faço para você é, e se eu não tivesse falado? Então eu queria falar com você hoje sobre esse tema, se eu devia ter falado, porque há palavras que nós estamos deixando de falar. Essa semana eu conheci uma pessoa pela internet, alguém fantástico, uma pessoa sensacional, uma pessoa que se você puder, procure conhecer pela internet, o Zé da Água. Coloca no YouTube assim, Zé da Água, é um cara sensacional, né? Ele hoje ele é missionário e mora em Betânia do Piauí, próximo aonde a gente vai lá, em Acauã, no Piauí. A cidade é igual a Acauã, tem 7.000 habitantes, não tem água, né? E o trabalho que o Zé da Água faz, gente, é surreal. O que o cara faz lá é maravilhoso, né? Ele, como eu, quando chegou no sertão, chorou, né? Eu chorei 10 dias seguidos no sertão, por causa da água, né? Eu, quando voltei do sertão,
A Heloíde estava lavando a garagem, eu pedi para ela parar, porque deu surto em mim na hora que eu vi jogando água fora. Deu um surto em mim na hora, assim, eu falei, para, não faz isso, né? E o Zé da Água, lá no sertão, todo mundo é Maria e todo mundo é José, só não tem Jesus, mas todo mundo é Maria e todo mundo é José. E assim, é Maria das dores, Maria das alegrias, é sempre assim. E José também, depende do que ele faz, é o José do futebol, o José do açougue, e tem o José da Água, é o Zé da Água. Por quê? Quando ele foi para lá e viu sede, muita sede, a água lá é água de barreiro, é água de cisterna, é água que cai no telhado, vem numa calha, vai para uma cisterna, é o que tem, né? Quando tem, ele começou a pôr no carro dele galão de água, 4 galões de água, para levar água nos lugares mais remotos, para as pessoas beberem água. Em um mês ele estava distribuindo 20 mil litros d'água. Hoje ele já compra dessalinizador de Israel, custa 25 mil reais. O trabalho que esse cara faz é surreal, é fantástico, é algo maravilhoso. Mas deixa eu te contar, esse cara, o José, era um cara do mundo, cara, era um cara louco, doido do mundo. Para você ter uma noção, ele já estava cansado do mundo, ele já tinha experimentado tudo no mundo, tudo que você imagina, de droga, de bebida, de coisa errada, de tudo ele já tinha experimentado, a ponto de ele estar cansado, ele ficou cansado do mundo já, ele não tinha mais o que ver no mundo. E um dia um amigo dele, do mundo também, falou, Zé, cara, tem uma igreja ali, da Maria do Coque. Ele falou assim, cara, você pirou de vez. Ele falou, cara, sabe o que eu ouvi falar? Que ela revela tudo. Vamos lá. Aí ficou curioso, né? Falou, ela revela. Ele falou, cara, a mulher, cara, tem um coquezinho lá, ela revela, a mulher revela. E foram os dois malucos para a igreja. Chegou lá, a mulher revelou tudo. Quando ele entrou na igreja, a mulher apontou o dedo para ele assim, Deus manda te dizer. E ó, pá. Ele entregou a vida a Jesus, ficou nessa igreja 1 ano, Deus chamou ele para as missões, ele foi lá para Betânia do Piauí, e hoje está fazendo tudo isso, que se você nem imagina o que ele está fazendo lá. Agora olhe para mim, e se o amigo não tivesse falado para ele? Perguntaram para ele numa entrevista agora recente, falou assim, qual o nome da igreja? Ele falou, eu não sei, cara, eu sei que era a igreja da Maria do Coque. Ele não sabe o nome da igreja até hoje, que ele ficou 1 ano, né? E se o amigo não tivesse falado para ele assim, cara, vamos lá? Então eu queria estudar com você hoje esse tema. Eu devia ter falado, e vocês vão ver, nós vamos estudar algumas palavras aqui que nós estamos deixando de falar, né? Esse texto que eu li, agora você está com a Bíblia aí, esse texto que eu li, esse homem era muito importante. Para você ter uma ideia, Deus usou esse homem, o cara era importante, e ele era necessário, era aquele cara assim que o rei precisava muito dele, mas ele tinha lepra, e ele ia morrer, e hoje não, mas naquela época, a lepra, ela ia comendo de tal forma que a pessoa ia perdendo pedaços, então eles eram envolvidos em panos, por causa dos pedaços que caíam, a lepra ia comendo a pele, né? E esse homem estava nesse estado. Dos ataques que ele fez num lugar, num vilarejo, ele pegou uma menina como escrava, aquela menina que é levada para trabalhar. Olha, pega essa menina aí e põe ela para trabalhar. É uma pessoa que talvez não saiba falar, talvez nunca falou, não podia falar, não sabia como falar, mas ela, vendo aquele homem naquele estado, ela falou para a patroa dela, falou assim, patroa, eu não sei nem se eu posso falar, aliás, eu não sei como eu falo isso, mas se o meu patrão fosse ver o profeta, ele ia ser curado.
Quem já leu essa história? Ele foi curado ou não foi? E se ela não tivesse falado? Então é isso que eu quero estudar com você. Eu devia ter falado, né? Eu queria ver com você aqui, Romanos capítulo 10, versículo 14, vai aparecer no telão. O texto fala assim: como, porém, eles pedirão a ele que o salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, sem que alguém fale dele a eles? Como é que vai? Um dia, numa devocional, no sertão, uma missionária dando testemunho para nós. Eu já contei essa história aqui, eu acho. Ela contou que lá no Rio de Janeiro, de onde ela veio para o sertão, tinha um morro, uma pedra no morro, muito conhecida lá, onde os evangélicos vão fazer vigílias, orar, e aonde o pessoal vai para usar droga. Diz que é algo assim, de um lado fica o pessoal usando droga direto, tem até barracas assim montadas, e de um outro lado os evangélicos ali, o pessoal fazendo vigília, oração, e é assim. E ela estava sentada, orando, com a turma dela, e um moço levantou e passou por ela. Quando ele passou assim, Deus falou para ela assim: fale com ele. Ela continuou orando, os drogados de um lado, os evangélicos do outro. Ele foi e voltou, e ela continuou orando. Aí passou um tempo, o cara veio de novo, passou bem na frente dela assim, e Deus falou com ela assim: fale com ele. Ela continuou orando, ele passou e voltou. Na terceira vez, ele veio andando e passou na frente dela. Deus falou com ele assim: levante, abrace ele e fale com ele. E ela não levantou, ela não falou. Quando ele foi, que chegou na ponta da pedra, ele pulou lá de cima e ele se suicidou. Eu devia ter falado. Eu devia ter falado, né? E agora eu queria estudar com vocês aqui algumas palavras que nós estamos deixando de falar, e isso está causando um problema, porque eu devia ter falado. A Bíblia diz: como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa. E aí muitas vezes você sabe que você devia ter falado e você não falou, e você deixou passar. Você perdeu uma oportunidade de ter falado algo, você ter falado uma palavra, você veio na hora e você não falou. E aí aquilo que seria ouro na vida de alguém se perde porque você não falou. Você pode dizer um amém? Eu queria ver com vocês algumas palavras que nós deixamos de falar, tá bom? Vamos lá? A primeira palavra é essa aí, ó. A primeira palavra é essa. Olhe para mim. Nenhuma outra palavra vai ter efeito, vai ter peso, nenhuma outra, se essa palavra não for liberada primeiro. Quem ouviu? Você pode falar o que você quiser, mas se essa palavra não for falada, e eu devia ter falado as outras se perdem. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo.
ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Eu devia ter falado. E aí a gente vai deixando de falar essa palavra aí. E as outras que a gente está falando, elas não têm força, elas não têm efeito. No filme A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, quando ele está diante do bandido, e ele fala para o bandido: eu amo você. E o bandido fala assim: eu vou cortar você em 1000 pedaços. Ele fala para o bandido: e esses 1000 pedaços continuarão amando você. Eu amo você. E o bandido aceita Jesus. Nós pais, nós temos falado muito para ensinar, para corrigir e para guiar nossos filhos. Sim ou não? Teve uns que fez assim, ó. Sim. Agora olhe para mim. Mas estamos deixando de falar essa palavra. Essa palavra tem que vir primeiro. Depois as outras vão ter força. Quem acredita nisso? Porque eu posso falar muito, mas se eu não, vai ser só barulho, cara. E o mundo está cheio de barulho, porque eu devia ter falado e não falei, né? Casamentos com potencial assim enorme para dar certo estão sendo destruídos, acabando, minguando, porque deixaram de falar essa palavra aí. Casamentos com patrimônios, com família formada. Entende o que eu estou dizendo? Família edificada, patrimônio construído, está sendo destruído porque eu devia ter falado mais, né? Naquele acidente da TAM, o marido pegou a poesia de uma mulher e escreveu no mural e colocou lá: se eu soubesse que hoje seria o último dia que eu ia ver você, eu teria dito mais uma vez: eu te amo. Se eu soubesse que hoje seria o último dia que eu ia ver você, eu teria dito mais uma vez: eu te amo. E ele ainda diz assim: eu teria segurado você mais um minuto, teria te dado um beijo e teria dito de novo o quanto eu amo você. O tema de hoje, eu devia ter falado e não falei. Pessoas estão deprimidas, estão morrendo, estão se acabando, porque faz muito tempo que não houve isso. As pessoas estão à beira de um esgotamento, de uma loucura, de um cansaço, só porque não ouvem isso. Eu descobri por que as pessoas na rua, a gente entrega sopa na rua, né? Por que na rua, a pessoa há muito tempo na rua fica louca, fica assim, fala sozinho, começa a sair sozinho andando, falando? É a ausência de palavras, de toques, de alguém assim. São pessoas que elas se perderam e agora sozinha não encontram mais isso. E agora elas... Quem aqui é do Ministério Coragem para Amar e vai entregar a sopa na rua? Quem é? Levanta a mão aqui. Quem conhece o André? O André, você chega perto dele, ele começa a falar.
Ele não para, né? Já viu? Ele fica assim, ele fala, ele conta história. Se você parar um minutinho perto dele, ele está contando história. Ele começa a falar. Aí se você chega e fala, André, é isso mesmo. Aí ele conta a história para você. E ele repete a história. E aí você fala, André, é isso mesmo. Aí não é mais loucura, é um desabafo. Quando alguém encontra alguém que diz eu te amo, a pessoa abre o coração, deixa de ser loucura. Quem está entendendo? Ok? Eu devia ter falado. Podemos treinar? Para que não sejamos só ouvintes? Escolhe bem a pessoa, tá bom? Vamos lá? Vai lá, escolhe alguém aí. Se não der para falar do lado, olha para trás. Se a pessoa do lado for tão ruim assim, fala com a do lado de trás. Eu amo você, eu amo você. É nessa hora que a esposa fala assim, o pastor hoje pegou nós dois, hein? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu devia ter falado. Vamos lá? Outra palavra que a gente está deixando, gente, é importante demais. A igreja está deixando, gente, olha lá, uma palavra de alerta. Preste atenção nisso. Nós não temos que falar porque as pessoas ouvem ou não ouvem. Quem ouviu, diga amém. Razão porque em Apocalipse está dizendo lá, quem tem ouvidos, ouça. Nós temos que falar porque tem uma palavra para falar. E isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque se você tem um alerta para dar e você não dá, você faz parte do problema. E nós estamos assim naquele momento, falar, quer saber de uma coisa? Eu cansei. A igreja não pode fazer isso. Quem é pai e mãe aqui? Gente, eu tenho um filho com barba e tem uma menina que acha que já é. Ore por mim, gente. E eu continuo alertando. Esses dias eles falaram lá em casa assim, falou, pai, a natureza está maluca. Eu falei, o que é? Não, amanhã vai cair 10 graus. Eu falei, então, por isso que nós, o ser humano, precisa se cuidar, precisa chupar uma laranjinha, comer uma frutinha, né? E você vê que eu sou um pouquinho enjoado, certo? Tem que, cara, vitamina C na veia. Quem está ouvindo, diga amém. Não adianta agora falar, viu, o pastor falou, mas não é o pastor, você que tem que alertar seus filhos, né? Alertar, olha, a conta vai chegar, uma hora a vida vai cobrar, a falta, alerta. Gente, eu não falo porque se ouve ou não ouve. Uma pessoa essa semana falou para mim, cara, um dia uma pessoa falou para mim uma coisa, eu não queria ouvir na hora, mas eu fiquei vários dias sem dormir com aquela palavra na cabeça, parecia um telefone ocupado. Tom, tom, tom. Gente, nós temos que falar. Eu devia ter falado, eu devia ter alertado, né? Em Ezequiel 33, versículo 3 a 6, fala assim, quando vê o inimigo chegando, o vigia dá um alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve, o que ele está dizendo? Se alguém ouve, tem gente que não ouve. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando, e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Se você tem um alerta e você não fala, você faz parte do problema. Tema de hoje, eu devia ter falado.
nós estamos fechando a boca. Nós estamos, que a gente fala assim, pastor, eu já falei. Eu falei, meu irmão, não fale porque ouve ou não ouve. Fala porque você tem a palavra para falar. Ok? Vamos lá? Esses dias eu vi na televisão também, ainda nessa parte, uma mulher que era escrava doméstica numa casa. Foi algo assim. E ela escapou, porque uma vizinha falou. Só que ela já estava lá há mais de 30 anos. 50? Quem dá mais? 50 anos, cara. Porque eu devia ter falado. Nós estamos vivendo agora uma situação de feminicídio, de abuso. Eu devia ter falado. Você sabe hoje que se uma pessoa comentar com você, se ela comentar com você que tem pensado em se matar, você é obrigado a falar isso, porque você se torna problema junto. Não pode, mas eu devia ter falado. Vamos lá? Mais uma? Essa palavra aí, ó. Profetizar. Gente, eu sei que eu estou nisso há 38 anos, né? Eu sei que a igreja já errou muito, eu sei disso, eu sei que nós já falamos muita coisa, eu sei que muita coisa você ouviu, viu, mas nós não podemos deixar de falar. A palavra profetizar é chamar as coisas que não são como se já fossem, tem a ver com crer. Se você crê, você tem que falar. Não tem como uma pessoa... 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó, as escrituras sagradas dizem, eu criei, por isso falei. Não tem como, é algo que assim, se crê, não importa. Gente, olhe para mim assim, olha, eu não, Deus não está preso, limitado aos poréns, aos sis. Eu não olho para uma pessoa enferma e fico assim, mas e se? Não tem o se. Quando a palavra é liberada, a profecia, chamar as coisas que não são, tem a ver com aquilo que Ele é de fato, e eu creio que Ele é, e Ele pode. Então eu olho para uma pessoa e digo para ela, vai dar certo. Que eu creio que vai, e eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer. Deus pode fazer dar certo. E eu olho para uma pessoa enferma e eu digo, Deus cura. Cura ou não cura? Tem alguém que pode confirmar um testemunho de cura aqui? Deus cura. Mas eu devia ter falado. E se eu não tivesse falado? E quantas pessoas receberam milagres, porque alguém falou, alguém sem voz, alguém que nunca falou, alguém que não sabe nem falar, alguém que tem medo de falar, verbalizou poder de Deus dizendo, vai lá, Deus vai fazer algo, porque o poder é dele, a obra é dele, quem faz é Ele. Quem pode dizer amém a isso? Nós paramos de profetizar apenas porque paramos de acreditar. Agora a dúvida é maior do que a palavra. Antigamente não era assim. Era fácil. Nós vivíamos esse mover. Deus cura, Deus opera, Deus liberta, Deus o faz, Deus. E aí falar... E me perdoe, não fique bravo comigo. E nós temos essa palavra e nós não estamos falando porque deixamos de crer. E nós estamos diante de situações precisando de uma profecia. Olhe para mim, nossos filhos precisam que nós que temos autoridade sobre ele,
chamemos a existência, liberemos palavras proféticas para dizer: filho, ainda que está tudo assim, na tua vida vai dar certo. O teu casamento, filho, vai dar certo. Filho, se uma porta fechou, eu te digo em nome de Jesus Cristo, outra se abrirá. Se tudo deu errado, eu vou falar algo que eu creio na sua vida. Chegou a hora de dar certo. E eu começo a verbalizar palavras segundo CRI, segundo aquilo que eu creio. Quantos estão aqui, creem mesmo, acreditam mesmo, não há nenhum sinal de dúvida, nenhuma gota de dúvida no teu coração, que os seus filhos vão prosperar e vão ser bênção e vão... Fale. Eu devia ter falado. Lembra daquela história que eu contei do dono do Shining Box? Que ele fala na palestra dele, ele fala assim: eu fiz tudo errado, mas meu pai dizia assim: filho, eu acredito em você. Filho, eu acredito em você. E ele fala tudo que ele fez de errado, só que o cara deu certo. E ele fala: sabe por que eu dei certo? Porque meu pai disse: eu acredito em você. Ezequiel 37, de 1 a 4. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em algumas traduções bíblicas fala: e eram ossos sequíssimos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Eu não sei nem o que eu falo diante disso. E ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Olhe para mim, eu não falo porque a pessoa ouve ou não ouve, eu falo porque eu tenho uma palavra para falar. Diga para os ossos: tem uma mensagem de Deus para você. Profetize. Você crê nisso? Eu vou terminar. Gente, você está olhando para a imagem aí? Eu devia ter falado, né? A nossa casa está precisando de uma palavra profética. A nossa família está precisando de alguém que abra a boca e diga: em nome de Jesus, a nossa casa vai dar certo. A nossa casa, nós vamos vencer. Deus está aqui, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E agora eu vou falar para vocês por que não falamos. Eu devia ter falado. Eu vou falar por que não falamos, por que a gente não fala. Aquela moça, aquela empregada, ela era escrava. Ela talvez nunca tenha falado algo dentro daquela casa. Aquela moça, talvez ela não poderia nem se dirigir para falar, mas ela falou. E talvez ela falou até rápido, antes que cortasse a cabeça dela, ou que alguém xingasse, ou que alguém mandasse ela sair de perto. Ela falou: olha, se o meu patrão fosse falar com o profeta, certamente ele seria curado. E ele foi curado. Por que nós não falamos? Duas coisas só que eu quero falar com você. A primeira coisa, porque não temos a palavra.
não temos a palavra para falar. Em Lucas 6:45, diz assim, olha, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está. Olha aqui para mim só. Por que não falamos? Porque não tem palavra. Porque olha aqui, presta atenção. Quem já leu esse texto várias vezes? Olha o que está escrito no texto. A boca não suporta, não retém o que está explodindo no coração. Há uma tradução que diz: da abundância do coração, a boca fala. Por isso que uma pessoa, olha aqui para mim, que odeia, ela fala, porque o coração está. Por que a gente não fala? Porque não está queimando o coração, não está explodindo no coração. Gente, olha aqui para mim. Por que namorado fala toda hora eu te amo e casal não fala? Porque namorado só tem isso, não tem conta para pagar, não tem isso, não tem. Gente, vou falar para você, quem é da época do telefone fixo? Pesquisa no Google, tem um negócio que chama telefone fixo. Aquele que você fazia assim, tinha até um cadeadinho. O 9, então, para discar o 9 era o dedo. Quem namorava nessa época? E é fixo. Você tinha que ficar ali do lado, pendurado com a orelha. Você deitava no sofá ali perto assim, cara. Não tem o que falar. Ficava assim, boa noite, bem. Aí do outro lado, boa noite para você. Desliga bem. Desliga você. Ai. Então o que falava? Eu te amo. Só tem isso, cara. Casal. Você está com a mulher assim, você fala assim, vem, vamos para o quarto. Ela fala assim, vamos só dar uma passadinha lá na cozinha para você ver que a luz está piscando, a torneira está vazando. Aí você vai para o quarto, de que jeito, cara? Você já... Vamos dormir então. Não quero falar mais nada. Quero falar sobre mais nada. A boca, ela fala do que o coração está queimando, explodindo. Por isso que a gente está perdendo de falar eu te amo, porque ela sumiu daqui. A boca não segura isso, não segura uma profecia. Tem gente que fala para mim, pastor, o que foi? Pastor, Deus mandou eu falar com a pessoa. E você falou? Mas não falei. Mas por que você não falou? Eu não sabia. É sempre assim, eu não sabia. Gente, não sabia. É abrir a boca e falar. Agora, sabe por que você não falou? Porque o seu coração não queimou, não ardeu, não explodiu. Porque é da explosão do coração que a adoração, louvor, palavra profética. Vou explicar para terminar essa parte. Deus viu e falou: meu povo vem a mim mas eu vejo que não está no coração. O coração dele está longe. Porque o que a boca fala mesmo, de verdade, é o que está cheio no coração. Do muito do coração a boca explode. E é triste porque nós vamos deixar de falar. Coloca para mim a primeira palavra na tela. Nós vamos deixando de falar essa palavra, olha. Eu te amo. Porque outras coisas ocuparam o coração. Outras palavras
Nós estávamos numa reunião, um almoço só de pastores, e um dos pastores levou um filho. E aí nós estávamos num momento ali, sim, muito próximos. Qualquer coisa que falasse, daria para ouvir. Nós estávamos muito perto um do outro. E no momento ali, o filho foi fazer uma brincadeira e falou um palavrão. E nós olhamos um para o outro, mas a gente percebe, é o que está no coração. O coração não, a boca não segura o que está muito no coração. Às vezes eu ouço pessoa falar que vai fazer, vou bater. É porque está no seu coração. A boca fala do que o coração está. Nós não falamos porque não temos palavra para falar. Por último, por que nós não falamos? Por causa disso. Falta de envolvimento. Sabe por que a gente não fala para os ossos? Porque não tem nada com isso, cara. Nada com isso. Sabe, irmãos, assim, a falta de envolvimento é muito grande. Nós não... Incrível isso. Incrível, irmãos, nós chegamos a esse momento assim da gente não ter a palavra para falar, porque a gente não quer se envolver mais. É muito... um dia perguntou para um homem, né? Falou assim, cara, por que você não fala para ela que você é apaixonado por ela, que você ama? Ele falou assim, porque se eu falar, eu vou ficar preso nela. Ele tinha medo de ficar falando para a mulher, eu sou apaixonado, eu amo você, porque ele falou assim, eu vou ficar na mão dela. A gente não quer se envolver nesse nível. Nós temos medo de palavras que nos prendam. Por isso a gente não fala. Quem aqui, esse cara foi sensacional. Quem aqui ouviu falar do nadador Tiago Pereira? Vou contar, você vai lembrar quem é ele. E ganhou muitos prêmios. Gente, uma competição de natação, uma raia, 6, 8 lugares ali, uma raia, é muito rápido. As câmeras, elas, né? Caiu na água, já começa, braçada, abraçada. As câmeras estão acompanhando, braçada, abraçada. Mas era impossível as câmeras ficar na água com a mãe dele gritando, vai Tiago! Não tinha jeito, a câmera pegava a mulher lá em cima na arquibancada. Braçada, abraçada, ela gritava, vai Tiago! Aí quando perguntavam para ele assim, cara, como é que você conseguiu ganhar? Ele falava assim, é muito envolvimento, competição após competição, braçada após braçada, a minha mãe gritava, vai Tiago, vai Tiago. Quer saber como é que eu ganhei? Minha mãe falou o que devia ter falado. Pensa nos outros que não ganharam, que devem ter falado assim, puxa, eu devia ter uma pessoa assim na minha vida que falasse para mim, vai. Então eu queria hoje pregar isso para você. Eu devia ter falado. Aliás, eu devia ter falado mais. Mas eu abafei no meu coração e não falei. Eu amo você. Vai dar certo. Cuidado. Mas vai dar certo. Fica de pé.